Santa e gloriosíssima paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E para os irmãos que senti muita alegria através do Espírito Santo que estão aqui. Dou graças a Deus que me deu essa oportunidade. Eu demorei bastante, mas também tive, até de enfermidade eu tive uns certos problemas, mas graças a Deus estou aqui muito contente e já senti a presença do Espírito Santo conosco aqui, amém? Amém. Glória a Deus. Esse hino que a irmã cantou, então me inspirou para me pregar sobre a fidelidade, amém? Glória a Jesus. Louvado. Mas eu vou cantar 2 corinhos, tá bom? Vou cantar 2 corinhos. Glória a Jesus. Aliás, eu vou cantar o dirigente. Eu não estou assim com a garganta tão preparada, mas eu vou cantar para louvar o Senhor, amém? O dirigente deste trabalho, ele não vai fracassar, porque Jesus tem prometido que vai lhe abençoar. Os irmãos trabalhadores não queiram desvanecer, porque Jesus tem prometido um galardão para dar a quem vencer. Não vai. Esse trabalho aqui não vai cair. Não vai. Esse trabalho aqui não vai parar. Não vai. Jesus não vai deixar esta obra do meu Deus. A porta que ele abre, ninguém pode fechar. Os irmãos que já são salvos deste mundo enganador, vem da glória a Jesus Cristo e sair cheio de fervor. Levai esta palavra para todo o pecador, anunciando o Evangelho de Jesus, o Salvador. Não vai. Esse trabalho aqui não vai parar. Não vai. Esse trabalho aqui não vai cair. Não vai. Jesus não vai deixar esta obra do meu Deus. A porta que ele abre, ninguém pode fechar. Se eu tenho hoje ofendido algum dos meus irmãos, em nome de Jesus Cristo, agora lhe peço perdão. Jesus em breve vem a sua igreja arrebatar. O que será da minha vida se Jesus não me levar? Não vai. Esse trabalho aqui não vai cair. Não vai. Esse trabalho aqui não vai parar. Não vai. Jesus não vai deixar esta obra do meu Deus. A porta que ele abre, ninguém pode fechar. Agora um corinho curtinho, tá? Glória a Deus. Senhor, me queimas com fogo do altar. Senhor, estou aqui, podes me queimar. Senhor, me queimas com fogo do altar. Senhor, estou aqui, podes me queimar. Eu vim aqui para buscar poder. Senhor, estou aqui, quero receber. Eu vim aqui para buscar poder. Senhor, estou aqui, quero receber. Senhor, me queimas com fogo
do altar. Senhor, estou aqui, podes me queimar. Senhor, me queimas com fogo do altar. Senhor, estou aqui, podes me queimar. Se o Espírito Santo me batizar, até em língua estranha eu vou falar. Se o Espírito Santo me batizar, até em língua estranha eu vou falar. Senhor, me queima com fogo do altar. Senhor, estou aqui, podes me queimar. Senhor, me queimas com fogo do altar. Senhor, estou aqui, podes me queimar. Amém? Oh, glória! Quem cantou está dizendo que está à disposição do Senhor para ser queimado com fogo santo do Senhor. Amém? Glória a Jesus. Então, eu vou aproveitar e falar sobre a fidelidade. Amém? Então, no Salmo, não precisa ser assim. O Salmo 101, versículos 6, 7 e 8. Deus fala assim, veja bem. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra. O que anda num caminho reto, esse me servirá. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. E o que profere mentira não estará firme perante os meus olhos. Versículo 8. Pela manhã destruirei todos os ímpios da terra, para desarraigar da cidade do Senhor todos os que praticam a iniquidade. Sabemos, a palavra iniquidade é o antônimo, o contrário. A palavra iniquidade da equidade. Veja bem, equidade é santidade, é pureza, é verdade, é bondade. Iniquidade é prevaricação, é pecado, é destruição, é tudo que não presta. Então o Senhor destrói pela manhã. Veja bem, é Salmo 101, versículo 8. Pela manhã destruirei todos os ímpios da terra. E saibam que quem não é justo, quem não é crente, porque a palavra crente é justo, é servo, é seguidor do Senhor. Então quem não é crente em Jesus Cristo é ímpio, porque só tem dois, ímpio e justo. Amém? Tem muitos nomes, mas se resume em ímpio e justo. Então o Senhor destrói todos os ímpios para tirar, desarraigar da cidade do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E encontramos também lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículos do 13 ao 15, que diz: se formos infiéis, Ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Traz estas coisas à memória, ordenando-lhe diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveita, mas é para a perversão dos ouvintes. Versículo 15: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. A palavra bem é um advérbio de modo, bem a palavra da verdade. E a verdade é Jesus. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9, diz: fiel é Deus, pelo qual foste chamado para a comunhão do seu Filho, Jesus Cristo nosso Senhor. Nós fomos chamados por Deus para a comunhão do Senhor do Cristo. Amém? Aleluia. Fiel é Deus, pelo qual foste chamados para a comunhão do seu Filho, Jesus Cristo nosso Senhor. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós encontramos também em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo
1 e 2, que os homens nos considere como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, o que se requer nos dispenseiros é que cada um se ache fiel. Deus quer fidelidade em nós, amém? Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. E Apocalipse capítulo 2, versículo 10 diz assim: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Nós precisamos ser fiel até chegar a hora de Deus pedir conta de nós para a vida eterna. Louvado seja Deus. Temos que então ser fiel até a morte. Então, voltando ao Salmo, os meus olhos, Deus dizendo, olha, os meus olhos procurarão, estão procurando os fiéis da terra, para que estejam comigo. Deus quer os fiéis com Ele, amém? Glória seja dada o nome do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo é a verdade, não pode negar-se a si mesmo. Traz, 2 Coríntios 2:3, traz estas coisas à memória, né? Ordenando diante do Senhor, que não tenham contendas de palavras. Nós não fomos chamados para contender, porque é para perverter os ouvintes. Nós temos para pregar o Evangelho, dizendo que Ele salva, liberta e cura e batiza com o Espírito Santo. É o Deus que nós servimos, como encontramos lá em Marcos capítulo 16, versículos 15, 16, 17 e 18, quando Jesus ressuscitou, encontrou os seus discípulos e disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê é condicional. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão ou acompanharão somente aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e colocarão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. O Senhor nos deu poder para isso. Nós somos discípulos do Senhor. E em Mateus capítulo 28, versículos 18, 19 e 20, também quando Jesus ressuscitou, então ele encontrou os seus discípulos e disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ide e ensinai todas a gente, ensinando a guardar todas essas coisas que eu vos tenho dito, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis, versículo 20, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus é o Todo-Poderoso, Jesus é Deus. Tem aí seitas, né, que não tem Jesus como arquiteto do universo, mas não tem como Deus. Seitas, a palavra seita, o sinônimo é diabólica. Seita é diabólica. Então é o seguinte, mas Jesus é Deus. Encontramos no livro do profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6, que diz: porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e será seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Então Jesus é Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 8, a qual dos anjos Deus disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Mas o filho disse: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro, agora é cetro. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Então Jesus é Deus Todo-Poderoso.
Louvado seja o nome do Senhor. Daniel capítulo 7, versículo 14, fala a respeito de Jesus. Foi-lhe dado o domínio, a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. E o seu domínio é um domínio eterno, que não passará. E o seu reino é o único que não será destruído. Então só o reino do Senhor Jesus Cristo não é Deus. Nós encontramos também lá em Filipenses, capítulo 2, versículos do 5 ao 11. De sorte que haja o mesmo sentimento em vós também que houve em Cristo Jesus nosso Senhor, que sendo em forma de Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Agora veja o resultado. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, que é o nome de Jesus. Se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Colossenses capítulo 3, versículo do 1 ao 6, que diz: portanto, olha aí para nós, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Versículo 2: pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, se apresentar, então vós vos manifestarei com Ele. Então veja bem, versículo 6: mortificais, pois, os vossos membros que está sobre a terra, a prostituição, a impureza, a vil concupiscência, o apetite desordenado, até comer demais, que nem animal, é pecado. O apetite desordenado e a avareza, que é idolatria, avareza, o avareza, é idolatria, pelas quais coisas, por isso que falei, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. João capítulo 3, versículos 35 e 36 diz: o Pai ama o Filho, todas as coisas entregou nas suas mãos. Todo aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas quem não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então nós encontramos Jesus pregando lá em Mateus capítulo 10, versículos 32 e 33. Ele diz: aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está no céu. Confessar Jesus, como é que significa isso? Como é que acontece? É a pessoa ouve a palavra de Deus, a pregação, ouve a pregação, aí alguém pergunta: vem cá, você quer hoje aceitar Jesus Cristo e confessar Ele como teu Salvador? Aí a pessoa, naquela hora, está aqui, Deus conosco aqui, mas também o diabo também dá para poder falar no ouvido. Não, ainda é cedo, você não precisa, tem acontecido isso com muita experiência. Então, conclusão, aí confessar Jesus, e
E lá em Romanos capítulo 10, versículo do 8 até o 17. Olha, veja bem, Romanos 10, de 8 ao 17. Depois Costa pregou, ele disse: o que diz? O que diz? A palavra está junto de ti, está na tua boca, está no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê, em Jesus, todo aquele que nele crê não será confundido. Glória. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Portanto, não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor, rico para com todos aqueles que o invoca. Agora diz: como invocarão? A primeira pergunta: como invocarão aquele em quem não creram? Outra pergunta: como crerão naquele de quem não ouviram? Outra pergunta: